Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa, hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2026, quinto dia da oitava da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Portício de Salomão. Ao ver isso, Pedro se dirigiu-se ao povo israelitas: por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com os nossos próprios poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou-se o seu servo Jesus. Vós entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a assaltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. A graça e a fé em nome de Jesus, este nome que acaba de fortalecer este homem, que verdes e reconheceis a fé que vem por meio de Jesus, que lhe deu a perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados, e assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu receba a este que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca dos seus santos profetas. Como efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai todos o que eles vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel aos seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, quando disse a Abraão: através de tua descendência será abençoado todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta em suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8, versículos 2a, versículos 5, versículos de 6 a 7 e versículos de 8 a 9. O Senhor, nosso Deus, é como grande o vosso nome por todo o universo. O Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. O Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e tratardes tanto carinho? O Senhor é o nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus fizestes coroado de glória e esplendor. Vós lhe deste o poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande a vosso nome por toda a terra. As ovelhas, os bois e o rebanho, todo o gado e as feras da mata,
passarinhos e peixes dos mares, todo ser move nas águas. O Senhor nosso Deus é como grande o vosso nome por todo o universo. O Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aclamação ao Evangelho. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos nele e exaltemo-nos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha conhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo fantasma. Mas Jesus disse-lhes: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vedes. E o fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deu-lhes um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles e depois disse: "São estas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas conversão e perdão dos pecados, e todas as nações conhecerão, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar neste quinto dia da oitava da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Portício de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao seu povo, israelitas: "Por que vós espantais com este que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, e vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a assaltá-lo. Vós rejeitastes os santos e justos e pediste a libertação de assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunha, graça e fé em nome de Jesus." No Salmo responsorial, o salmista nos diz: "O Senhor nosso Deus é como grande o vosso nome por todo o universo." Perguntamos, Senhor, que eu, homem, para Deus assim vos lembrastes e os tratastes de tanto carinho. Pouco abaixo Deus fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes o poder sobre tudo, e vossas obras aos pés lhe pusestes. Já no Evangelho narrado segundo São Lucas, assim diz: "Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha conhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." E eles
assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas disse Jesus a eles: por que estáis preocupados? Porque tendes dúvidas no coração? Verdes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse-lhe: tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu e diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Que possamos abrir as nossas inteligências para entender que Jesus vive no meio de nós e que cada dia Ele nos sustenta e nos faz alimento através da Santa Eucaristia. Que possamos todos os dias glorificar o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.